5, até ficar de pé para a gente só ler a palavra. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu só estou achando você muito quieto. Eu não gosto de coisa quieta, eu gosto de coisa glorificando. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém. Amém. Participando de um louvor abençoado. O assunto é sério, mas a gente vai dando glória a Deus, amém, irmãos? Não para de glorificar. Quero agradecer aqui pastor Márcio, pastora Manu, toda a equipe que cuidou da igreja, transmissão, diaconato, recepção, todo mundo que trabalhou, liderança, os GCs, obrigado. Sem vocês nós não somos igreja, mas com vocês nós somos a igreja de Cristo aqui nessa terra. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi próximo do homem atacado pelo bandido? Perguntou Jesus. O especialista da lei lhe respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Se assente se glorificando, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nosso coração está sedento em ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. É muito bom, ó Deus, estar na Tua casa, estar congregado com os Teus filhos aqui para poder Te adorar. Estamos no mesmo propósito de vir buscar a palavra que venha do coração do Senhor ao nosso coração. Então que possamos sair daqui hoje, ó Deus, ensinados, instruídos, edificados, exortados se for preciso, mas com tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Só não pode ficar quieto em nome de Jesus, tá bom? Queridos, nós vamos dar sequência então às mensagens sobre as verdades do Evangelho. Vou só recapitular. Quando vem esse título das verdades do Evangelho, não é porque existe mentira no Evangelho, não é isso. A palavra de Deus, ela é verdadeira, amém? Amém? Ela é verdadeira, ela é eficaz. Mas por que o Senhor trouxe esse título sobre as verdades do Evangelho no meu coração? Porque muitas vezes se pegam trechos isolados da palavra de Deus para tentar justificar ações e comportamentos. E não é isso que nós devemos fazer. Ao ler a palavra de Deus, a gente tem que ter entendimento de onde, para quem, por quê, em que época e por que foi usado, qual que foi a situação que foi usada. Se a gente conseguir entender essa dinâmica, quando a gente passar a ler a palavra de Deus, a gente vai receber ela como verdade. E a gente vai entender que existem algumas palavras realmente, ou melhor, totalmente direcionadas para circunstâncias e situações da nossa vida. É isso que a gente falou a respeito do Evangelho de Mateus, a respeito do Evangelho de Marcos e hoje a respeito do Evangelho de Lucas. Cada um dos evangelhos tem uma narrativa, cada um dos evangelhos tem um direcionamento. O Evangelho de Mateus, ele é direcionado a quem? Aos judeus. A justificativa de Mateus era mostrar que Cristo era o Messias. O Evangelho de Marcos, ele é enviado a quem? Aos gentios. E qual que era a preocupação de Marcos ao escrever o seu evangelho? Mostrar os feitos e o histórico do ministério de Jesus, para que eles pudessem crer. E o Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas, ele é endereçado a um homem chamado Teófilo, que provavelmente ele era um sírio, um grego,
convertido, ele era um gentil convertido. E é muito interessante como Lucas, o autor, ele organiza o evangelho o evangelho de Lucas, né, as palavras, de forma exatamente cronológica e com muitos detalhes, para enviar este texto, enviar esta carta a Teófilo, trazendo a ele um entendimento muito melhor e muito mais direto sobre quem foi Jesus. O evangelho de Lucas é considerado a obra-prima do Novo Testamento, pela sua condição de escrita, pela sua organização e por conter detalhes que outros evangelhos não têm. Lucas, por ser médico, ele é minucioso em trazer relatos de como é a vinda do Messias, como ele se estabelece como profeta e sobre o seu ministério. O livro de Lucas não traz no próprio livro a conotação de quem é o autor. Mas existem outras 3 citações em outras passagens, livro de Colossenses, livro de Filemão e livro de Timóteo, que Lucas é citado pelo próprio apóstolo Paulo. Os evangelhos, ou melhor, o evangelho de Lucas, ele é um relato das experiências que Paulo encontrou relatadas para ele e ele mesmo viveu. E ele traz isso a Lucas, e Lucas então pode escrever o evangelho através dos relatos de Paulo. Lucas fez parte da comissão, da comitiva do apóstolo Paulo a partir da sua segunda viagem missionária. É por isso que existe tanto detalhe, porque o apóstolo Paulo, ele era um homem detalhista nos seus relatos, nas suas histórias. É por isso que o livro de Lucas também ele é tão minucioso com relação ao ministério de Jesus, a vinda de Jesus, para que as pessoas que lessem esse relato pudessem entender e ter compreensão exata de quem era Jesus. Existem alguns focos no livro de Lucas para que você entenda. Primeiro, Lucas tem o foco de mostrar que a salvação do homem é através de Cristo. Vamos declarar isso bem forte? Fala assim comigo: a salvação do homem só acontece através de Cristo Jesus. Amém? Segundo ponto do livro de Lucas, ele traz em Jesus o cumprimento das profecias do Velho Testamento a respeito da vinda do Messias. Ele tem esse foco de mostrar para eles também. E ele traz alguns relatos minuciosos, dizendo a respeito da festa dos pães asmos, que era a festa da Páscoa, né? Então você vê que ele não precisava falar que a festa dos pães asmos era a festa da Páscoa para um judeu, porque isso era muito natural. Mas para um gentil era necessário indicar o que era. Então ele fala sobre as promessas da vinda do Messias, mas ele fala com detalhe. E por que ele fala isso? Para reafirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós precisamos acreditar de todo o nosso coração nessa palavra. A gente sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a gente reconhece isso mentalmente, mas a gente precisa declarar isso todos os dias, amém, queridos? Que o nosso Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente não pode perder isso no nosso coração. Terceiro ponto, ele inclui a concepção, desde o momento que o anjo aparece a Maria, dizendo a ela que ela era uma mulher agraciada, né? Ele faz um relato minucioso de como como Deus escolhe a mãe do Salvador, a mãe de Cristo. E é muito interessante a gente fazer uma colocação aqui da seguinte maneira. Tem muita gente que tem aversão, às vezes, a falar sobre Maria. Entenda uma coisa, nós só adoramos a Jesus, amém? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ao Pai por ele. Ele é o Senhor. Nós não adoramos outros deuses, mas nós precisamos ter gratidão ao coração que Maria teve. Ela foi agraciada, ela foi diferenciada entre as mulheres da sua época para receber o Salvador. E é exatamente isso que Mateus traz. É essa visão de gratidão por ela ser uma mulher tão diferente na sua época e ser escolhida para ser a mãe, né, a mãe biológica do Filho de Deus, do Salvador, do Cristo. Então o nosso coração deve ser de gratidão. A gente não menospreza, a gente não exalta, mas a gente precisa ter um coração de gratidão e não ter aversão àquela que foi escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe do Salvador. Entendido aqui, sim ou não? Sim ou não? Então tá bom.
E para encerrar, um dos focos principais do ministério que Lucas traz é o foco no ministério de Jesus, na operação de milagres. Lucas quer mostrar como Cristo realizava milagres. Vamos profetizar bem forte assim, ó. Ainda hoje, Cristo realiza milagres. O livro de Lucas, só a título de conhecimento, ele foi escrito entre os anos 59 e 70 depois de Cristo. Então você vê que não é um negócio tão simples de ser escrito. Ele teve tempo para ser escrito, ele teve tempo para ser compilado, né? Lucas, ele começa já no seu primeiro capítulo. Coloca para mim Lucas capítulo 1, versículo 3 e 4. Porque o evangelho de Lucas, ele tem, além de 4 focos principais, dentro desses 4 focos, ele tem 8 subdivisões, que fala a respeito de algumas coisas importantes. A primeira delas é essa. Lucas capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim, olha o que Lucas fala. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Você vê que Lucas fala, foi relatado por Paulo a ele quem era Cristo. Ele teve outros relatos, mas o que ele diz, eu procurei, eu fui buscar minuciosamente em cada detalhe para saber a verdade, para trazer a verdade a você. Se não me engano, a tradução João Ferreira de Almeida, ela fala exatamente isso, para que você tenha plena convicção da verdade que você recebeu. Então é isso, o relato de Lucas, ele é minucioso, ele é detalhista e ele é a expressão fiel de quem Jesus foi e de como Jesus operou. É por isso que a gente precisa acreditar e entender na palavra. Então esse é o primeiro ponto, a primeira verdade que a gente tem que entender, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo ainda cura hoje, amém? Porque a palavra dele é a verdade. Profetiza para alguém, olha no olhinho de alguém e diga assim, a palavra de Cristo sempre será a verdade que conduzirá a tua vida ao milagre. Quem crê nisso, diga amém. Nome de Jesus. Então creia que essa palavra vai te conduzir ao milagre. Essa palavra vai te conduzir à libertação. Essa palavra vai te conduzir à salvação. E você tem que acreditar nisso de todo o seu coração. O segundo ponto, a segunda sessão, ele começa já no livro de Lucas mesmo, a partir do capítulo 1 do versículo 5. Mas eu quero trazer um relato bem interessante aqui, que é o que está em Lucas 1, 13, 14 e 15. Lucas capítulo 1, 13, 14 e 15. Daí, vamos lá? Diz assim, o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho e nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Não, vou ler de novo, porque acho que 2 crentes só entenderam que eu ouvi 2 aleluia. Um menino será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. O que João Batista fez na Bíblia? Qual que é o relato da história? O que ele fez? Cadê os crentes de escola bíblica aqui? Vão ter que fazer escola bíblica, não é possível. Batizou Jesus. Aonde João Batista viveu? Opa, então os crentes estão chegando, aleluia. No deserto. A Bíblia diz que João Batista comia o quê? Gafanhoto e mel. O que João Batista fez, além de viver no deserto, batizar e pregar arrependimento e batizar Jesus? Preparou o caminho para o Messias. Anunciou aquele que viria. Mas vamos lá. Ele pregou para grandes multidões. Ele fez cruzadas evangelísticas. A Bíblia relata que ele curou pessoas. Ele fez um estrondo nas cidades por onde ele passou. Não, ele só viveu no deserto.
E o que a Bíblia diz a respeito de João Batista? Não se viu nascido de mulher, e não existe maior que João Batista. Por quê? Porque desde sempre ele foi conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que palavra. Muitos se alegrarão com o nascimento dele. Muitos serão cheios de alegria. Por quê? Porque João Batista veio para viver e cumprir um propósito. Ele não fez aquilo que a maioria das pessoas talvez esperariam. Ele não foi grande aos olhos dos homens, mas ele foi grande aos olhos de Deus, porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Querido, isso aqui é a primeira verdade grande que eu quero compartilhar com você hoje. Quer prosperar em todas as áreas da sua vida? Quer avançar em todas as áreas da sua vida? Não deixe de buscar o Espírito Santo de Deus um dia sequer da tua história. Ore todos os dias e fale: Espírito Santo, não me deixe. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, toca no meu coração. Espírito Santo, traz sensibilidade para mim. Porque quando o Espírito Santo age sobre a nossa vida, a gente é menos insensível, a gente é mais perdoador, a gente é mais determinado naquilo que a gente vai fazer. Quando o Espírito Santo age sobre nós, mesmo que a gente enfrente tristezas ou dias difíceis, a gente continua caminhando, porque a gente vive para cumprir um propósito. Ele viveu de forma desgregada da sociedade, fora dos padrões, mas ele cumpriu o propósito que as irmãs citaram aqui. Ele preparou o caminho. E a Bíblia diz que não houve homem nascido de mulher maior do que João Batista. Ei, como você quer que as pessoas lembrem de você? Como que você quer que a tua história fique marcada? Eu não quero ficar marcado só por a minha vida profissional. Eu não quero ficar marcado só porque eu sou pastor ou pregador do Evangelho. Mas eu quero que as pessoas um dia lembrem de mim e possam olhar e dizer assim: Deus usou a vida daquele homem para falar comigo. Deus usou a vida daquela mulher para falar comigo. Deus usou a vida daquela pessoa para falar comigo. E ele e ela foi uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é uma verdade que precisa conduzir o nosso coração. Precisa nos levar a viver o propósito. Deus prepara João no ventre de Isabel. Mas lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35. Lucas 1, 34 e 35. Diz assim: Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Isso aqui não é só um relato de um milagre, do nascimento de Jesus. Entenda a colocação e veja o que aconteceu. Maria responde ao anjo: como que pode acontecer de eu engravidar se eu sou virgem? Aqui está um grande segredo do manifestar de Deus sobre a vida de Maria, que eu continuo acreditando que continua se manifestando sobre a nossa vida. Quando Deus tem um propósito sobre você, Ele muda a ordem natural das coisas para realizar a vontade dEle. Não era natural, não era normal que uma menina que nunca teve relação com homem nenhum se tornasse mãe e engravidasse. Mas Deus alterou o natural para cumprir o seu propósito. Talvez você olhe e diz assim: o processo natural é a falência da empresa. O processo natural desta doença é a morte. O processo natural é o divórcio, portanto a briga na família. Mas o processo natural vai ser alterado pelo poder de Deus para que Ele cumpra o seu propósito. Não existe ação maligna, não existe doença, não existe crise, não existe briga, não existe discórdia que seja maior do que o propósito de Deus sobre a tua história. Essa é outra verdade que precisa arder no nosso coração. Eu estou com crise na família, eu estou doente, eu estou desempregado. Ei, nada disso é maior do que Deus. Deus me levou a compartilhar algo. Não permita que o seu medo faça com que você não enxergue o tamanho de Deus na sua vida. Não permita. Repreenda o medo. Deus alterou o natural para cumprir o seu propósito. Mas foi de graça? Não. Por quê? Porque quando Deus olhou para Maria, e a resposta do anjo, ou melhor, a saudação do anjo é: tu és agraciada. Ela achou graça. Será que nós temos vivido de uma maneira a qual Deus também achará graça em nós?
Será que Ele pode olhar para nós hoje e dizer assim: eu acho graça em você. Eu acho graça em você. E essa graça é o favor dele. Eu quero derramar o meu favor. Eu quero mudar a tua história. Maria poderia ser só mais uma menina judia que se casaria, construiria sua família com José e viveria sua vida dentro dos ritos e das leis e dos preceitos judaicos. Mas ela foi tão agraciada que Deus mudou a história dela. Você pode achar que você é só mais um, mas Deus lá do céu está olhando e dizendo assim: eu tenho achado graça em você, vou mudar a tua história, vou mudar o teu futuro e vou fazer algo novo sobre a tua vida. Acredite naquilo que Deus pode fazer, amém? Vamos profetizar para alguém, olha para alguém e diga assim: em nome de Jesus, se você crê, Deus mudará a tua história. Quem crê, dá um aleluia aí. Pode aplaudir Jesus. A terceira sessão desse evangelho, ela começa no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz aqui. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Eu aprendo duas coisas aqui. Primeira delas, a obediência, em cumprir aquilo que tem que ser feito. Por que Jesus foi batizado? Para cumprir um rito de obediência. Tem gente que não consegue seguir regras. Tem gente que não consegue ser obediente. Tem gente que tem problema com qualquer tipo de liderança sobre a sua vida. Tem gente que não gosta de ser contrariado. Tem gente que não aceita ser confrontado. Ao primeiro momento que é confrontado, que é corrigido, que é contrariado, torce o nariz, vira a cara e sai fora. Sai da empresa, sai da cidade, abandona a família, sai da igreja. Pessoas que abandonam isso, tudo que eu disse aqui, família, igreja, trabalho, cidade, são pessoas que têm um sério problema com liderança sobre a sua vida. Não conseguem aprender o verdadeiro valor do servir. São princípios básicos. Jesus nos mostra que ele cumpriu princípios básicos. Você sabia que a Bíblia fala... Vou fazer uma pergunta de uma outra maneira. Quantas vezes a Bíblia relata que Jesus jejuou? Quantas vezes a Bíblia fala que Jesus jejuou? Hã? Uma. Durante todo o ministério terreno de Jesus, em todos os relatos, Jesus jejuou uma vez. Ao ponto de ser questionado pelos fariseus da época, o quê? Por que você e os seus discípulos não jejuam como nós? Por quê? Jesus responde para eles o quê? Que ele veio para cumprir a lei. Mas qual que é a resposta? Pode alguém, enquanto o noivo está na festa, enquanto o noivo está presente, deixar de comer e não celebrar com o noivo? Eles estão celebrando. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós ainda estamos celebrando a presença do noivo no meio da igreja. Você está entendendo aqui, sim ou não? A gente não vai deixar de jejuar, porque é uma prática importante. Mas por que eu estou citando isso aqui? Porque a gente tem que ser obediente. Jesus foi obediente. Jesus jejuou uma vez e jejuou 40 dias nessa vez que ele jejuou para cumprir a lei. Porque o jejum, escute e guarde isso, o jejum é da lei. O jejum foi instituído em Levíticos pela lei. Ele é uma instituição de cobrança, de sacrifício pessoal. Cristo já fez todo o sacrifício. Volto a dizer, a gente sabe da importância do jejum, a gente não vai deixar de jejuar. Mas você tem que entender que o jejum em si, o jejum praticado em si, ele é um ato que nos mortifica humanamente, para que a gente seja mais sensível à voz do Espírito, amém? Amém? Mas o maior valor espiritual é aquilo que Cristo já fez na cruz por nós. É por isso que eu volto a dizer, nós precisamos aprender a ser obedientes. Jesus foi batizado, Jesus jejuou.
para cumprir aquilo que precisava ser cumprido. E tem gente hoje que não consegue obedecer coisas simples, da palavra, das regras, do trabalho, da família, da convivência. Como nós somos maiores que o nosso Cristo, que a própria Bíblia diz que foi obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Primeira verdade que eu quero que você entenda sobre esse capítulo aqui: você precisa ter um coração obediente. Corações desobedientes não frutificam. E deixa eu deixar um adendo aqui. Essa obediência, ela não é a um homem, ela não é cega. Essa obediência são a preceitos, a ensinamentos e direcionamentos. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Vamos dar uma cutucada no irmão e pergunta para alguém assim: você é obediente? Você é um filho obediente? Você é um filho obediente? Você é um funcionário obediente? Você é, entenda o que eu vou colocar aqui, mais um marido e uma esposa obedientes aos preceitos do casamento? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, obediente aos preceitos, não a regras humanas ou imposições humanas, mas a um preceito, um comportamento que Deus espera que a gente tenha, de amor, de fidelidade, de companheirismo, de perdão, de honestidade. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, obediente a tudo isso? É um questionamento que a gente tem que fazer. E o segundo ponto aqui que eu vejo claramente, que eu quero que você aprenda comigo nesta manhã, é que Jesus só deu início, ele só de fato começou o seu ministério, e ele prosperou em seu ministério, depois que o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo tomou Jesus ali. Olha que coisa linda. João Batista foi cheio do Espírito Santo mesmo antes de... Não aconteceu isso com Jesus. Jesus foi tomado pelo Espírito no seu batismo. Talvez você viveu até hoje não cheio na totalidade do Espírito, mas hoje pode ser o dia que o Espírito Santo vai te encher. Amém? Você vai ver a diferença do que é ter uma vida cheia do Espírito e uma vida sem o Espírito Santo. Lucas enfatiza isso. Lucas quer mostrar isso a eles. A quarta sessão, vou correr porque senão eu não vou conseguir terminar aqui. Ela está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Que é uma outra verdade, irmãos. Que é essa, pelo amor de Deus, aprenda ela com o próprio Jesus. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. 6, 12, deu certo aí? Certo dia, pouco depois, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem seus apóstolos. Estes são seus nomes: Simão, a quem chamou Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu; Simão, apelidado de Zelote; Judas, filho de Tiago; Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Qual é o grande ensinamento dessa quarta sessão? Ore para que você tenha os amigos certos do seu lado. Ore para que você tenha as pessoas corretas do seu lado. Ainda assim, se você orar, vai ter alguns no meio do caminho que vão estar perto de você, que vão servir para fazer você cumprir o seu propósito. Porque tem gente que fala assim: Judas, o traidor. Sim, mas esse era o propósito dele ali. Você não precisa ter um Judas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém! Fala: Deus, o Judas eu abro mão dele, Senhor. Cumpre o teu propósito com o Pedro. Quem entendeu o Pedro, diga amém. Cumpre o teu propósito com o João. Cumpre o teu propósito até com o Tomé. Mas o Judas a gente deixa ele ali. Se vier, a gente ora por ele. Mas entenda isso. A construção da tua base de relacionamento, das pessoas que convivem com você, definem o teu futuro. Definem aquilo que vai ser gerado em você.
Se a gente só convive com pessoas que não têm fé, pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm convicção, irmãos, o que será de nós? Eu te pergunto, quem são os amigos da tua convivência íntima? Quem são os amigos que estão lá próximos de você? Quem são os amigos que estão na sua intimidade? Essa semana, mais precisamente, aqui no dia 27, e eu quero ler isso aqui só para que você entenda isso. Eu recebi a mensagem de um amigo que eu tenho em Pinhal, que não é da igreja, mas eu quero que você escute isso. Olha o que ele me mandou. Primeiro, fiquei feliz em saber que você está bem e voltará ao nosso convívio com as pessoas, simplesmente pelo simples prazer de estar junto conosco, e melhor, poder estarmos juntos e dividir conosco a capacidade que você tem de falar do nome de Deus. Segundo, fiquei feliz em poder admirar a sua capacidade de conviver conosco, sem nunca, em nenhum momento algum, modificar a sua conduta diante de nossas falhas e das maneiras que nós temos, às vezes, muito pequenas, de entendermos algumas situações. Você sempre se manteve conosco e se mostrou firme segundo as suas convicções. E isso me mostra o quanto você é grande. E terceiro, fiquei muito feliz em poder ouvir pela primeira vez a tua pregação e saber como você tem transmitido a presença de Deus à vida das pessoas que convivem com você. Um forte abraço e esperamos por você, pastor, ao retorno do nosso convívio. Uma pessoa que eu nem imaginava. Mas por que eu estou lendo isso aqui? Por que eu li isso aqui para você? Para você entender que o nosso ciclo de amizade pode ser influenciado pela presença de Deus na nossa vida. Isso aqui é o foco da minha vida. As pessoas não me verem, mas verem Deus através da minha vida. Verem Jesus através de mim. Não é porque eu sou pastor, é porque primeiro eu sou filho de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Então ore para ter as pessoas certas do seu lado. Ore para que você seja a pessoa certa na vida de alguém. Porque às vezes a gente quer amigo, mas tem gente que está precisando de você na vida dele. Tem gente que está precisando da maneira como você enxerga Deus, da maneira como você enxerga a vida. Isso é uma das verdades que a gente tem perdido. Senhor, que eu seja o teu reflexo na vida de alguém. Você vai ser reflexo na vida dos seus amigos em nome de Jesus, amém? Amém! E a gente vai ter as pessoas certas do nosso lado em nome de Jesus. Deixa eu correr, porque senão não vai dar tempo. A quinta sessão lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 14, é a sessão das operações, ou de uma grande operação de milagre e do reconhecimento de quem Cristo é. O livro de Lucas 9, 14, diz assim: havia ali cerca de 1.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. O que é essa passagem aqui? É a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Cristo trouxe o que para eles? A operação do milagre necessário. O que eles tinham de necessidade naquele momento? Fome. Até aquele momento, o que Jesus estava trazendo para eles? Palavra. Mas naquele momento que eles precisavam? Comer. Olha outra verdade que nunca vai faltar na nossa vida. Em Cristo nós teremos palavra e direcionamento para todas as áreas. Mas em Cristo, através da sua ação de milagre sobre a nossa vida, nós teremos a provisão de todos os suprimentos necessários. Você pode profetizar isso comigo? Diga assim: eu creio que em Cristo eu recebo a palavra necessária para viver todos os dias, mas também em Cristo, agora bem forte, fala, em Cristo eu tenho acesso a todos os milagres. Em nome de Jesus. Em Cristo você tem acesso aos milagres. Qual foi a atitude dos discípulos? Senhor, manda embora. O Senhor já deu a palavra, fizemos a nossa parte. A ação de Cristo não para só na palavra que Ele pode dar. Ele age nos detalhes da sua vida. Ele age na provisão de um recurso para pagar uma conta que você não tinha. Ele age na provisão da cura de uma enfermidade. Ele age na provisão da resolução de um problema no casamento. Ele age na resolução da libertação de um vício.
Ele não para só na palavra, porque quando existe fé no seu coração, Ele opera milagres. Os discípulos não tiveram naquele momento a postura necessária, a fé suficiente, mas um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, teve. E disse, é do que eu tenho que o senhor precisa, então está aqui. E Jesus operou um milagre. Aprenda isso, entregue o que você tem. Entregue o que você acha que é pouco e deixa Ele operar os seus sinais e os seus milagres em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 20. No mesmo Lucas, capítulo 9, versículo 20. Logo após a operação desse milagre, dessa transformação, dessa multiplicação dos pães e dos peixes, há uma pergunta de Cristo aos discípulos: quem vocês acham que eu sou? E Lucas 9, 20, Pedro responde: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. A tradução mais comum em se falar sobre ela é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconhecimento de quem Deus é. Essa é uma outra verdade. Nunca duvide e nunca se esqueça de quem o teu Cristo é. Quando você estiver naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade, olha para aquela situação e declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesses dias que eu fiquei em casa, a gente acaba perdendo, o relógio biológico da gente fica louco. Você perde a hora para dormir, você perde a hora para tudo, né? Por mais que a gente tentou ser regrado, não tem jeito. Então eu falei, já que eu não estou dormindo mesmo, eu vou ter um propósito de oração nesses dias aqui. E todos os dias eu tive um propósito de oração no início da madrugada. E a minha abertura da oração sempre foi essa: Senhor, primeiramente, eu quero reconhecer quem Tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faça isso. Você vai ver a diferença no teu coração e na fé. Traga esse reconhecimento. Vamos declarar bem forte, diga assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Livro de Lucas, capítulo 10, não precisa abrir não, do capítulo 1 ao capítulo 17, só para você entender onde é a sexta sessão. É do capítulo 10, do versículo 1 ao 17. O que é isso? São instruções aos seus discípulos que estavam saindo para pregar o Evangelho. E qual era a instrução para eles entrando na cidade? Que eles curassem os enfermos. Vão e curem os enfermos. Ministre cura sobre os doentes. E ele diz assim para eles: anunciem o reino. O que faz parte do reino? Perdão, amor, reconciliação, fé, coragem, determinação. Tudo isso faz parte do reino, amém, queridos? Então Cristo está dizendo para eles: curem os doentes, curem as pessoas e anunciem o reino. Olha que duas coisas maravilhosas. Duas coisas que Cristo estava tratando. Por quê? Qual era a maior dificuldade, talvez, das pessoas da época? Era a falta de acesso a um tratamento para qualquer tipo de doença. Naquela época, se a pessoa pegasse uma gripe forte, ela morria. Até hoje, né, tem lugares que não chega o tratamento. Mas imagina naquela época pegar uma gripe. Imagina naquela época o Covid, naquela época. Né? Não tem recurso necessário. Qual que era a maior necessidade daquele povo? A cura das enfermidades. A cura da doença. Então o que Cristo comissiona os seus discípulos a fazer? Vão pregar, e quando vocês pregarem lá, curem os doentes. Sabe o que eu aprendo aqui? Cristo sabe das nossas necessidades e não deixará de cuidar delas. Você pode profetizar comigo? Diga assim: eu creio que Cristo suprirá toda a necessidade. E ele diz: depois de vocês curarem essas pessoas, anunciem o reino, ensinem para elas o que é o reino. Mas tem a conclusão, e sabe o que é? Se não aceitarem, se não receberem, se rejeitarem vocês, saiam desse lugar, bata a poeira do pé e vá para frente. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Que tem gente que por mais que você pregue, tem gente que por mais que você fale, por mais que você demonstre amor, por mais que você demonstre perdão, não vai querer aprender. Pastor, o que eu faço para essa pessoa? Você vira as costas para ela? Não, Jesus não mandou você virar as costas para ela. O que Jesus falou? Assim, deixa. Você pregou, você falou, bata a poeira e vai para diante. Mas se essa pessoa precisar de mim, esteja lá pronto para continuar pregando e falando do amor para ela. É aquilo que eu aprendo através do livro de Lucas. 7ª sessão. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 18. Eu vou conseguir terminar em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 18, diz assim: então disse Jesus: como que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore,
e os pássaros fazem ninho em seus galhos. Disse também: com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela apenas coloque uma quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa ficará fermentada. São palavras do próprio Jesus a respeito do que é o reino de Deus, do que é o manifestar do reino de Deus. Primeira colocação dele é como a semente de mostarda, a menor semente do mundo, que mesmo plantada, ela se torna grande. Isso é o reino. É uma palavra pequenininha que você lança sobre alguém, é uma palavra minúscula que você lança sobre alguém, que a hora que isso frutifica, isso se torna grande. Há um tempo eu ouvi isso, que não fui eu que disse, essa é uma das grandes revelações que Deus dá a alguém que se diz assim: Senhor, o Senhor podia ter falado comigo essa, né? Mas é uma verdade muito linda, que diz assim, que as pessoas muitas vezes não vão enxergar os seus sonhos como você enxerga. Elas não vão entender as suas atitudes da forma com que você está tomando. Por quê? Porque elas não ouviram Deus falar com elas como Deus falou com você. Elas não tiveram a visão do seu sonho realizado como você teve. Então, se Deus falou algo no seu coração, se Deus falou algo no seu íntimo, e você tem convicção de que aquilo veio de Deus, lute, que por menorzinho que seja aquele sonho, por mais insignificante que pareça ser diante de tanta coisa nesse mundo, vai crescer, vai frutificar e vai se tornar grande porque veio de Deus para a sua vida. Vou dar exemplos aleatórios, é aquela irmã que sonha em ter o salão de beleza dela, mas ela não sabe cortar cabelo, mas ela faz primeiro o curso de manicure e ela começa fazendo uma unha por dia. Daqui a pouco ela tem um salão de estética montado para a honra e glória do nome do Senhor. É aquele rapaz que sonha em ter um negócio próprio e começa lá com 2, 3 itens, 2, 3 coisinhas, e todo mundo olha e fala assim: nossa, mas você vai começar com isso? Você vai fazer isso? Eu vou, porque Deus me mostrou como vai ser, e ele prospera porque Deus está com ele. Quem está entendendo isso, diga amém. Então acredite, porque isso é a manifestação do reino de Deus também sobre a sua vida. É o poder dele sendo derramado e realizado através da sua vida e das suas atitudes. E ainda, ele diz, é como um fermento, por menor quantidade que você coloque, todo o restante será afetado. Ou melhor, vou reformular, todo o restante será beneficiado. Por causa daquilo que Deus plantou no seu coração, por causa daquilo que Deus tem revelado a você, por causa da sua vida, muitas outras pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Você pode profetizar isso para alguém? Diga assim: por causa de você. Mas olha com autoridade, diga assim: por causa de você, Deus vai abençoar muita gente em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus. E a última e oitava sessão, livro de Lucas capítulo 19, versículo 30. Livro de Lucas 19, 30. Vai, aí. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumento no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. 2 coisas que eu aprendo nesse versículo. Primeira delas, o Senhor Jesus sempre vai te indicar o caminho para ir, para você alcançar aquilo que Ele quer que você tenha. Ele sempre vai te dar direção. Ele sempre vai mostrar: vai ali, porque tem algo que vai acontecer na tua vida lá. Amém? Amém? Quem está precisando de direção aqui? Então Deus está falando: vai por ali, porque eu vou estar com você lá. É a primeira coisa que eu aprendo aqui, que Jesus sempre vai te mandar na direção certa. Ele sempre vai dirigir os teus caminhos, Ele sempre vai dirigir a tua vida. E Jesus indicou para ele, falou: vá na direção que eu estou mandando, porque chegar lá você vai encontrar um animal, e você vai trazer ele para cá. A segunda coisa que eu aprendo é exatamente isso. Você imagina você chegar num lugar, pegar um animal que está amarrado, que não é seu. O dono chega e fala assim: o que você está fazendo aí? Você está pegando o meu animal? Você tem que olhar para essa pessoa e falar assim: é que Jesus pediu para mim vir aqui. Que Jesus, o que? Solta do meu animal aí, seu sem vergonha. O que eles fizeram? Pode levar. Isso aqui é outra coisa que eu tenho que aprender, e que talvez seja uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Se Jesus pediu, entrega.
Se Jesus pediu, para de fazer. Se Jesus pediu, seja obediente. Se Jesus pediu, muda a postura. Se Jesus pediu, se posiciona. Porque aquilo que Ele pede para você, Ele vai honrar você através daquilo ali. Jesus entrou no jumentinho. A história para por ali. Só que imagina a hora que esse jumentinho foi devolvido para a família. É o jumentinho que Jesus andou. O jumentinho que o Filho de Deus andou. Nunca mais foi só o jumentinho amarrado no poste. Foi algo de honra. E todas as vezes que eles olhavam para aquilo, eles viam, Jesus andou nesse jumentinho. É nosso, é da nossa família. Quem entendeu? Quando você entrega, Jesus devolve algo para honrar você. Então entenda isso, entrega tudo para Ele. E deixa Ele honrar você em nome de Jesus.